Como ressignificar os momentos difíceis da maternidade? A saída, muitas saídas. E elas são sempre na busca do lado positivo da vida. Nesse episódio sobre superação e maternidade, nós vamos ouvir 4 mulheres que vão contar sobre como ressignificaram, como olharam para algumas situações que pareciam não ter saída e elas buscaram alternativas que podem ajudar vocês também a rever algumas situações que parecem impossíveis de serem solucionadas. Esse episódio tem o apoio da Britânia com a campanha Cuidando de Quem Cuida. Se vocês quiserem mais informações, mais detalhes sobre a campanha, acessem o QR Code aqui na tela. E eu tenho aqui 4 mulheres que vão falar sobre a ressignificação da maternidade. Vou passar a palavra para elas, começando com esta que está na minha frente, a Helena. Bem, meu nome é Eliana Colognesi, sou designer de joias e acessórios afetivos, e esse afetivo é um nome muito importante, nós vamos conversar sobre isso, né? Por que esse afeto vem para dentro da minha profissão, e sou mãe da Antônia, que hoje tem 11 anos. Ah, maravilha. Eu sou Tatiana, fundadora e presidente da ONG Amada Helena, e mãe da Helena, do Elano e do Hector. Maravilha. Eu sou Tamires Martins Bastos, eu sou psiquiatra e mãe da Lara, que tem 7 meses. Eu sou Gisele Vidal, professora, cedida como assessora parlamentar, fundadora do coletivo Empodera Um, estudante e mãe do Gabriel, de 7 anos. Olha só, a coisa aqui é uma parede de força, essas mulheres aqui. Gente, nós vamos falar então sobre como superar situações na maternidade e que não se situam unicamente na questão da mãe, mas da mãe no relacionamento no casamento, com perdas, com a experiência que vai transformando também e criando uma nova mulher que vai buscar superar situações não tão fáceis do dia a dia e da vida, né? Eu acho que a maternidade tem esses momentos difíceis de vivenciar, mas nós vamos conversar sobre isso. Como transcender a perda de um filho? Eu quero, no caso, uma filha, passar a palavra para a Tatiana Maffini, que criou uma ONG chamada Amada Helena. Então, primeiramente eu queria falar sobre essa questão da gente conseguir transpor ou superar ou qualquer coisa nesse sentido. O que eu busco fazer desde a perda da Helena é trazer um novo significado para tudo isso. Então, hoje a Helena, ela está presente na minha vida de uma forma completamente diferente, em primeiro lugar, do que eu queria. Eu não queria que fosse assim, mas é o que hoje a gente tem a possibilidade. Então, muitas pessoas têm conhecido a vida da minha filha, a existência dela e a importância dela através da minha fala. Então, para mim, essa foi uma das questões muito importantes em todo o meu processo pós-perda. A Helena, ela perdeu a vida aos 17 dias de nascida. Então... Quanto tempo faz isso? Fazem 12 anos que eu perdi ela. Nós perdemos, na verdade, né? Mas o que ela deixou para mim foi muito além disso. Então, existe um antes da Helena e um pós-Helena. Eu não me imagino mais sem ser mãe dela. Então, foi isso que a Helena fez na minha vida e é isso que eu tento trazer para a vida das pessoas. É possível, sim, a gente aprender a conviver com a ausência de um filho, por mais difícil que seja. Não de uma forma romântica ou de uma forma fácil, mas de uma forma possível, né? É o que é possível a gente fazer após uma situação tão desafiadora como é a perda de um filho. E como é que foi a criação da Amada Helena? Um dia tu disse, eu preciso sair desse lugar só de vazio, de perda e tal, e vou criar uma situação nova. Como é que foi? Como eu tinha me organizado para ficar com a Helena, então eu não trabalharia fora, eu ficaria com ela, né?
Quando perdemos ela, eu fiquei meio que sem função. Então, parecia que eu não tinha muito o que ser feito e eu tinha muita energia, muito amor para dar. Então, a Helena, ela perdeu a vida aos 17 dias de nascida, como eu comentei, por falta de acesso a um leito de UTI NEO. Então, foi assim que nasceu a ONG. A gente queria evitar que acontecesse com outras famílias. Então, nessa vontade de evitar que outras famílias passassem por isso e outros bebês passassem por isso, que nasceu a ONG. Nesse contato com outros pais, porque a gente começou a visitar feiras, criou um abaixo-assinado solicitando mais leitos, a gente foi compreendendo que toda dificuldade imposta após a perda não era só nós que vivia. Não era só conosco que as pessoas não sabiam como lidar. E isso as pessoas não é o vendedor da loja que não sabe. É os padrinhos do teu filho, é os teus irmãos, é os teus pais, entendeu? Então, inicialmente, pensamos que era só conosco. E nesse contato, percebemos que não. Então, falamos, não, vamos começar a conscientizar outras pessoas que a gente precisa falar sobre isso. Porque precisamos aprender sobre para poder acolher melhor as pessoas. Sim. Ninguém deseja que isso aconteça com ninguém. Mas só acontece. que acontece e a gente vida fica precisa sozinho. seguir. É. E a gente fica sozinho quando acontece. Então, por isso a importância desses espaços. Até quero agradecer esse espaço para que a gente consiga conversar sobre isso. Nós que agradecemos tu estares aqui nos falando. A Eliana Colognesi, ela cria sozinha a filha Antônia, de 11 anos, em meio a um turbulento processo judicial com o ex-marido. Como é que é isso? O que é um turbulento processo judicial? O que aconteceu? Tu pode nos contar? E como tu vem trabalhando isso para superar essa situação e transformar a tua vida e a vida da Antônia em algo mais leve, né, mais Fátima? positivo? Exato. Eu acho que quando eu estou numa fase desse processo, né, de separação já fazem 6 anos, mas eu ainda me sinto ligada. É como se o cordão umbilical ainda não tivesse sido rompido, porque todos os anos ou a cada mês acontece alguma coisa que a gente precisa revisitar o que ficou lá atrás, né? Mas eu acho que a gente, aos pouquinhos, consegue ressignificar tudo isso da forma mais leve possível, porque é o que eu tento levar para a Antônia, né? Com muita terapia, a gente vai ressignificando isso. Desde a maternidade, quando a Antônia nasceu, é que a relação se tornou mais desafiadora, né? Então, assim, o meu olhar, quando todos adoeceram em meio àquele casamento, porque é o que acontece, né? Quando existe um relacionamento tóxico, todos acabam adoecendo, né? Aí eu precisei fazer dar vários pontos finais naquela história. Então, a partir do momento que doía só em mim, eu estava suportando. A partir do momento que começou a doer na Antônia, aí eu precisei me dar conta de que, será que é isso o que eu quero para minha filha? Né? Não é isso que eu quero. Eu dei o corte final naquela relação, tentando trazer todo mundo para uma ajuda, buscando uma terapia para todo mundo, mas eu não posso fazer a escolha pelo outro, que já é adulto. Todo mundo, tu tá falando de quem? Do meu marido, tá. Né? Do meu ex-marido. Então, tentar trazer todas as pessoas, que éramos 3, eu, Antônia e o meu ex-marido, para buscar essa ajuda e continuarmos juntos. Então, como não havia esse interesse dele em buscar essa ajuda, em curar o que precisava ser curado, né? Então, a minha decisão foi, então tá bom, então daqui não tem mais como irmos os 3, né? Então, essa é a tua decisão? Vamos todos juntos buscar um tratamento? Não, eu não quero. Então tá bom, então a partir de agora eu vou sozinha, vou cuidar da Antônia, porque alguém tem que cuidar dela. E tu decidiu te separar? E aí foi dessa forma, né? Então, já era algo difícil para mim, né? Naquele momento, e era um começar do zero, né, Fátima? Porque quando você casa, né, você abre mão de muitas coisas, e ali o meu lado profissional tinha ficado de lado também, né? Para quê? Para se dedicar àquela família. A gente entendendo e vindo de uma criação que diz, não, às vezes você precisa abrir mão de certas coisas para poder se dedicar àquilo que você quer construir. Aquela tradicional família de toda mulher dentro de casa, cuidando de tudo. Exatamente. Então, foi uma reconstrução total em todos os sentidos. E além de entender que eu precisava
buscar o suporte para ela, eu precisava buscar para mim também, porque eu estava muito adoecida e estava numa situação de começar tudo do zero, buscar me curar, entender o porquê tudo aquilo havia acontecido, como dar suporte para mim, em primeiro lugar, para ter força para conseguir dar suporte para Antônia. E aí, em meio disso, foram várias ações minhas, né, de proteção. Então, medida protetiva, né? Até hoje existe essa medida protetiva. Então, fazem 6 anos que nós estamos sobre a medida protetiva, idas para a delegacia, né? Muitas idas para a delegacia, boletins de ocorrência. Infelizmente, eu coleciono boletins de ocorrência, processos de estelionato, processo crime. Sim. E eu acho que eu já passei pelas coisas mais pesadas, assim, que eu poderia passar. Eu acho que esse é o ano que eu disse, 2024 é o ano que eu vou encerrar tudo isso. Que eu vou resolver tudo isso, né? Antônia já tá com 11, ela tinha 6 quando a gente se separou, então ela tem uma ausência paterna muito grande, infelizmente. Mesmo que eu tentasse trazer esse pai para perto, né? Mas foi uma escolha dele. Não consegue entender que precisa de ajuda para conseguir ser aquele pai presente na vida dela. Então, a gente vai se reestruturando, Sim, Fátima. é uma pessoa comprometida mentalmente, né? Exato. Nessa situação. Exato. E aí, nisso, eu fui me reconstruindo também dentro da minha profissão, né? Essa questão das joias afetivas que eu falei no início é importante, né? Porque eu consegui ressignificar isso, trazer o afeto, né, para perto de mim, para aquilo que eu faço, né? Então, hoje também tem um trabalho lindo de acolher estas mulheres com as suas histórias. Através do quê? Através desse afeto. Porque eu preciso colocar leveza na minha história. E a partir do momento que eu busco entender tudo que acontece comigo e ser, sim, essa mulher que vai mostrar para minha filha que existe um final feliz em meio a tudo isso. E também existe um porquê a gente passar por isso. Então, quando eu consigo fazer essa ressignificação, a nossa caminhada fica mais leve. A gente consegue trazer amor, né? Todo mundo que trabalha com outras pessoas, a gente vai entendendo o porquê que a gente está aqui. Por que tu está aqui, Fátima? Existe um papel importante em todas nós, em estarmos tendo o dom da voz para poder falar o que a gente quer comunicar. Então, se a gente não passa por esses desafios, eu não tenho aprendizado para passar adiante. Então, as minhas joias afetivas são isso. E tu criaste um grupo que faz um trabalho... Como é que funciona? Aí, em meio a tudo isso, veio a pandemia, né, Fátima? Então, assim, eu precisei me entender como que eu ia fazer para poder... voltar a estar no mercado. E aí a pandemia trouxe os desafios que todos nós passamos, né? E aí eu entendi que o grupo do WhatsApp era a melhor ferramenta para mim. Tenho a loja online, mas a loja online é algo diferente para se trabalhar. E aí o que me potencializou foi o grupo de WhatsApp. Então essas mulheres vieram vindo para o grupo de WhatsApp. Eu comecei a fazer o trabalho em lives semanais, né? E aí as lives foram trazendo essas mulheres. E hoje eu tenho um grupo maravilhoso de WhatsApp com mulheres com histórias incríveis, que inclusive a Gi, né, a Gislene, que está no teu grupo, que é uma das mães na ONG, é uma das mulheres das minhas meninas, né? É fascinante isso, porque a gente vê que está tudo interligado. E aí essas meninas me trazem, né, essas histórias, e muitas joias que eu construo são baseadas em cima destas histórias. São como se fossem ferramentas para ajudar a diminuir essa dor, para ressignificar esse processo. Que bacana. Então, a minha história de vida, que foi ressignificada, ela se transforma hoje em algo maior, onde eu consigo acolher estas mulheres com as suas histórias também. E o afeto é o que guia todo esse processo. Que bacana. Muito legal. Que bom, não é? Que a gente consegue... Sempre tem saída. Sim. Enquanto estivermos vivas, existem caminhos, né? A Gisele Vidal passou por problemas financeiros após ser mãe, voltou a estudar e hoje está numa outra situação. Como é que foi esse processo, Gisele? Então, né, acho que toda mulher, em algum momento, tem o sonho da maternidade, né? E o meu sonho da maternidade já foi complicado na maternidade, né? Antes de eu engravidar, eu tinha ovário policístico e endometriose. Então, eu escutei por muito tempo que eu não poderia engravidar. Aí, fui fazer um exame e apareceu que eu estava dando início, né? E eu teria que investigar a menopausa precoce. Eu, com 28 anos,
Então eu disse, nossa senhora, o que eu vou fazer? Vamos engravidar, né? Na época eu já era casada e eu engravidei do Gabriel. A gravidez foi de risco, né? E eu acho que a gente, quando a gente estamos grávidos, né? A gente fica muito nervosa e pensa, o que eu quero? Eu inventei uma obra na minha casa. Então, eu contratei uma empreiteira, organizei, porque financeiramente, eu sou funcionária pública, estava trabalhando em Alvorada, 40 horas. Bom, vou conseguir pagar em tantos meses e está tudo certo. A gravidez de risco, com 3 meses, o médico disse que eu não podia mais trabalhar. E o meu salário, então, de 40 horas foi dividido por 20 horas e eu já tinha feito contrato, o pessoal estava trabalhando. E aí eu disse, como é que eu vou fazer para dar conta, né? Então eu comecei a vender com minha mãe e aí a gente começou a vender cosméticos. E eu fiz uma clientela e consegui pagar aquilo ali no WhatsApp, igual tu disse, né? No WhatsApp, trabalhando ali online muito. Meu filhinho nasceu. Tive a licença, ainda estava me equilibrando financeiramente. Mas você tinha um parceiro, o pai dele Tinha um parceiro, junto. era casada ainda na época. Até que, quando meu filho fez 1 ano, foi uma alimentação até 1 ano bem assim, sabe? Muita frutinha, muita verdura, leite materno e tal. Eventualmente ele tinha, assim, uma dorzinha de barriga, alguma coisa que era normal da introdução de alimentos na vida dele, segundo o pediatra. Daí, com 1 aninho, ele foi parar, enfim, no hospital e a gente descobriu que ele era alérgico a leite, ovo e soja. Fácil. Então, aquela mãe que estava se equilibrando financeiramente, tinha voltado a trabalhar 40 horas para conseguir terminar de pagar a dívida da casa, das coisas, né? Descobriu que o filho era alérgico. E nenhuma creche quis ficar com o filho o turno integral. Então, eu só consegui uma escola em Alvorada. Então, eu saía de manhã cedo, levava ele de TM1 até Alvorada, deixava na creche, depois pegava na creche e vinha para casa. Mas morava onde? Em Canoas. Moradora de Canoas, Só funcionária. conseguiste a escola em Alvorada. Por causa da alimentação, do tamanho das restrições alimentares. E ele tinha 1 ano na época? Ele tinha 1 ano na época, né? Tinha voltado da licença, início de ano letivo. Então, assim, foi bem complicado, né? Mas a gente ser mãe é ressignificar todo dia, né? Eu tenho uma mãe maravilhosa, uma Dinda, que também é mãe maravilhosa. E aí a gente abriu um brechó e começamos a vender no bairro. E uma vez por semana a gente abria a casa da minha mãe, que tem um pátio muito grande, assim. A gente abria e fazia uma feira com outras mulheres do bairro. E começamos a convidar outras mulheres empreendedoras para as pessoas do bairro conhecerem o brechó. E eu ficava com exclusividade em vender, no caso, as roupas do brechó, o que eu vendia no brechó. O brechó também virou um sebo, porque a pessoa ama ler, né? Então, daí já fez, assim, meio que um projeto social. Tu me traz 2 livros e leva 1, né? Ou se tu quiser adquirir um livro, tu paga o livro por valor de R$5 na época. Então, assim, eu consegui pagar dívida, eu consegui, depois, na pandemia, fechei o brechó e continuei só com os cosméticos. Eu e minha mãe fizemos uma parceria, né? Hoje eu sou funcionária dela. Porque, da tua mãe? Sim, como eu sou funcionária pública, eu não posso ter um CNPJ. Então, eu trabalho com ela, sou parceira dela nesse sentido. Hoje a gente vende em 8 espaços diferentes, salão de beleza, loja de cosméticos, produtos naturais. A gente trabalha com atendimento personalizado a partir dos tons de pele e das paletas de cores. Porque quando a gente era criança, nos ensinavam que a cor salmão era a cor de pele, né? E hoje a gente entende que cada mulher tem uma base. Cada mulher tem um pó diferente. Os batons tem uns que combinam contigo e outros não. E depende do que tu quer. A maioria das tuas clientes são pretas também? Não, não sim, necessariamente. Não necessariamente. O que acontece? Hoje eu venho com um olhar diferente para as clientes pretas. Porque assim, quando a gente fala em atendimento personalizado, infelizmente tem muitas mulheres pretas que acham que elas não têm condições de pagar. Que o que eu vou vender é muito mais caro do que está dentro do orçamento, porque isso é uma realidade social, né? Então, o que acontece? Eu trabalho mostrando que qualquer uma pode comprar. Não precisa comprar lá o batom de R$68.
Tu pode comprar o batom dentro da tua paleta, que combina com o teu corpo, com o teu rosto, com o teu tom de pele, de R$15. Então, o atendimento personalizado vem nisso, né? Em desmistificar os tons de pele, as paletas de cores, e tudo isso foi a partir da maternidade, né? Que eu tive que ressignificar e eu entendi que a renda que eu tinha, e me percebi, né? Que eu acho que é o principal. Antes eu estava acomodada, né? Porque eu queria... E daí, se eu não podia comprar essa caneta neste mês, ok, eu esperava mês que vem, né? Quando tu vira mãe e quando as mulheres, aquelas que se separam, quando a gente se separa e a gente tem que dar conta de tudo, tem ali a pensão, as brigas, às vezes até judiciais, aí tu te depara com essa situação, né? Que é tu contigo e o teu filho, ele depende de ti, tu tem que dar conta disso. Então, assim, hoje Tu vira uma grande empresa, né? Isso, hoje se eu quero essa caneta e eu não posso, eu vou dar um jeito. Este ano, eu fui viajar, por exemplo, para o Rio de Janeiro. E dentro do meu orçamento não tinha zero de possibilidade de eu fazer nenhuma viagem. E eu disse, não, desde que eu me separei, eu não viajei mais. E tá errado, porque eu amo viajar. O que eu fiz? Eu vendi trufa na Assembleia o ano inteiro. Olha lá a guria das trufas. E aí? Isso não me deixa mais ou menos, orgulho, né? Sim. Isso pagou a minha viagem, isso pagou um sonho do meu filho de conhecer o Rio de Janeiro. O pai dele é carioca, conhecer o lugar onde o avô nasceu, o pai nasceu. E para mim é importante, né? Então, assim, eu tenho uma mãe muito guerreira e ela conta que ela vendia de porta em porta, né? E com isso de aprender, de chamar as mulheres empreendedoras para lá, eu percebi que na pandemia a gente teve, assim, um boom de mulheres que precisavam complementar a renda. Então, a gente formalizou o que a gente já fazia e criamos um coletivo. Hoje a gente tem uma rede... de mulheres que no ano passado o quantitativo foi de 84 mulheres que passaram por uma feira, um evento nosso, né? Então nós temos hoje como com o formato de uma associação, mas com a ideia de uma startup, e nós temos parcerias, tipo, eu coloquei aqui para falar, fizemos parceria com várias empresas, com espaços culturais e com equipamentos culturais do município. Isso é ressignificar, né? De uma obra que tu decidiu na tua casa, que tu deve ter enlouquecido. Como é que eu fui inventar essa obra? E se a gente conseguisse, nesse momento, pensar o que essa obra veio para me fazer o quê? Para me levar para que caminho, né? E olha quanto caminho ela te levou. Sim, quando a gente para e pensa assim, o que passou, né? Daquilo que a gente... Tudo tem um motivo pra gente aprender. Tudo tem um motivo. Eu queria muito ser mãe. Então, né, quando eu engravidei, além de ser de risco, antes eu tive perdas gestacionais. Então, eu sabia que eu tinha que cuidar muito, né? Eu sempre fui gordinha. E o médico disse assim pra mim, que se eu engordasse, eu poderia prejudicar e ser mais de risco ainda aquela gravidez. Então, eu passei quase que 6 meses entre a sala e o banheiro, o quarto, a sala e o banheiro, comendo quase tudo sem sal, né? 0 de açúcar para não ter diabetes gestacional. Na minha gestação inteira eu engordei 3,5 kg. Só 3,5 kg, ou seja, assim, eu eliminei quilos e eu tava com uma dívida financeira que eu não sabia como eu ia pagar. Então, assim, quando eu observo isso, assim, às vezes, e reclamo, nossa, hoje eu não queria ir trabalhar. E daí eu lembro assim, nossa, que coisa boa que eu tenho, tudo isso que eu tenho, que a gente conquistou, tudo isso e que tudo foi importante, né? E depois tem muita coisa ainda que tu tens para contar que nós voltaremos. Eu vou passar a palavra para a Tamires, que é a nossa analista de plantão nesse momento. analista não exatamente, mas, né, que é a nossa psicoterapeuta. Né? Fátima, tu vai ter que me ajudar a ficar na posição de entrevistada, porque assim, a minha tendência, assim, eu já tenho muitas perguntas. Ainda, mas aqui eu sou entrevistada, mas também conto a minha história, então, assim, fica à vontade para lançar tuas perguntas. Tá bem. E se tu teve algo que tu também possa trazer, que tu tenha ressignificado. Claro, eu queria começar contando, né, que uma das perguntas que eu mais escuto na profissão, assim, de conhecer de pessoas próximas, né, mas a psiquiatria não é uma coisa tão pesada, né, como é que, enfim, consegue tudo. E olha só
a riqueza da vida dessas mulheres que estão aqui, né? Então, claro, tem todo o peso, tem as dores que a gente entra em contato, mas também é um privilégio poder acompanhar esses caminhos de ressignificação, né? Acho que trazendo alguns aspectos mais pessoais, eu me relaciono muito com a história da Gisele na questão de perdas gestacionais, né? Porque eu tenho a Lara hoje, mas eu comecei a ser mãe da Lara 4 anos antes. Não exatamente da Lara, não era a Lara. Mas, para mim, foi um processo de tentar gestar, não conseguir, né? De ter 2 gestações espontâneas que não foram adiante, foram perdas muito precoces, de ter a possibilidade de fazer uma fertilização in vitro e fazer 2 transferências de embrião, de ver o embriãozinho pequenininho, a célula ali se mexendo, e depois ele não ficar, né? Então, todo esse processo também muito solitário, porque se compreende, talvez, apesar de ter que lidar com muita insensibilidade comentada, né, quando é uma perda de uma criança que foi vista, que foi conhecida, mas desse nenê que não chegou a nascer, né, muitas vezes não, assim, tenta de novo, né, como se fosse uma coisa tão simples. Mas passei, então, por toda a saga de tentar gestar, até a Lara vir nas férias da minha gineco. Assim, resolveu, né, que por conta ela ia aparecer. Então, esse assunto das dores invisíveis, né, ou daquilo que não é tão falado, ou daquilo que é tabu, me interessa muito conversar, né, e acho que vai ser uma troca, né, assim, como brinquei com a Fátima, tem que me situar aqui na posição de entrevistado e participante, porque não é o meu cotidiano, né, mas quero muito ouvir sobre a história de vocês, achei muito interessante isso, dessas conexões de como vocês formaram redes também, né, para atravessar todo esse processo. Que mais, Fátima? Para onde é que eu posso ir? Eu acho que quando eu vi agora a Gisele, as 3 falando, eu pensei que interessante, né? Porque eu não sabia dessa conexão de vocês 3, e eu estava com um mapa de mulheres, eu pensei, vou botar a Eliana aqui, a Tatiana aqui, a Gisele vai com a Dirlene, que a Dirlene fala sobre mulheres se empoderando financeiramente. Aí eu olhava e dizia, não, mas aqui não pode. Gente, foi... E agora eu estou vendo que vocês naturalmente se agruparam, né? E para mim parecia uma solução, não, era a busca de vocês para estar aqui. E eu acredito muito nesses movimentos, sabe, cósmicos, assim, que aproximam as pessoas. E vocês imaginem quem está aqui nos assistindo com toda essa riqueza, né? E eu quero trazer, assim, a experiência da Tatiana na questão da formação da ONG como uma busca de se preencher de algo que parece ter sido perdido, né? E a ONG te trazendo essa capacidade de ajudar outras mulheres. Eu anotei aqui até para comentar quando estava ouvindo vocês, né? Que eu exerço a maternidade, então eu coloquei aqui que quem olha para minha experiência pode pensar que hoje eu exerço a maternidade do Elano e do Hector, né? Que são meus outros 2 meninos. E de alguma forma eu encontrei como exercer a maternidade em relação à Helena. E isso quem me ajudou foi as psicólogas da ONG, então eu troco muito, tanto com pai, quanto com mãe, quanto psicóloga, psiquiatra, eu ouço muito as pessoas. E isso me engrandeceu muito como mãe enlutada. E aí, eu exerço hoje a maternidade para mim. Exercer a maternidade é cuidar. Então, para cada mulher, exercer a maternidade representa alguma coisa dentro da gente. Então, para mim, é o cuidar, é o dar amor, é o me doar. Isso é a maternidade para mim. E aí que tu exerce a maternidade da Helena. Exatamente. Interessante. Porque assim, eu cuido da memória da minha filha, porque o que machucava tanto para mim? Ter que deixar a Helena no passado. Então, eu poderia conviver com uma coisa que faz parte da vida, por mais que a gente não goste. Eu poderia, que a gente não goste, não. Que seja horrível, que seja desafiador, que seja tudo que as pessoas imaginam, eu poderia assimilar aquilo. Mas eu não poderia assimilar a minha vida sem falar da Helena.
E era isso que eu, muitas vezes, que era imposto pra mim. Então, se falava sobre maternidade, eu não podia falar sobre a Helena. Tu não era mãe. Eu não era mãe da Helena. Não então, era mãe. isso era uma coisa que me adicionava muita dificuldade ao processo. Eu não conseguia, me revoltava muito. E eu não consigo dizer, tá tudo bem não falar da minha filha. Eu vou ouvir sobre todos os filhos e eu vou ficar aqui fingindo que eu não sou mãe da Helena. E não consegui. Então, a minha grande luta começou assim para que eu pudesse, de alguma forma, manter a Helena nos locais que se falava sobre maternidade. Então, tinha pessoas que me viram gestando, que me conheciam há 15 anos, que não me permitiam que eu falasse da Helena. Então, para mim, era muito difícil aquilo. Claro. E aí, o que eu percebi? Que não era sobre o outro. Não eram os outros não querendo falar. Aquilo era importante para mim falar, para que eu entendesse que a Helena era importante. Tu teve que lutar contigo mesmo para tu te autorizar e legitimar a falar. Não eram os outros que não te permitiam falar, entendi. Porque assim, se é difícil para outra pessoa, isso eu não consigo, como tu falou do teu ex-marido. A gente tem um ponto que tu consegue permitir, que tu consegue entender, que tu consegue impor para outra pessoa, digamos assim. Então, hoje eu falo da Helena, eu não quero ser grosseira. Mas eu falo da Helena onde eu estou, indiferente se a pessoa concorda ou não, porque a Helena é minha filha. Ponto final. Não importa onde ela está. Então, eu tenho 3 filhos. Quando me perguntam, quantos filhos tu tem? 3 filhos. A Helena, o Elon e o Hector. Então, eu acho que o processo de eu me entender como mãe da Helena passou por isso. Para mim entender que primeiro eu tenho que compreender que independentemente de onde a minha filha está, ela está dentro de mim. Eu permaneço mãe. Eu acho que é super importante esse teu relato, né, Tatiana? Dialogando até com o que a Eliana trazia há pouco, sobre uma transição de papéis, de rever o seu papel, né? Porque às vezes as pessoas também ficam um pouco inibidas de buscar ajuda, porque ficam com essa ideia que o profissional vai tentar deixar as coisas no passado, é pra... Supera. É pra ir adiante. Não, vai buscar uma terapia para tu poder não falar mais disso. Não é essa a nossa função. Então, eu acho que, inclusive, vocês podendo, né, trazer essas questões, ajuda a clarificar em que nós somos aliados, né? No que a gente vai ajudar. É justamente isso de ver até onde é o teu alcance, né? O que é teu, o que tu tem que delegar, o que às vezes é uma questão que autoridades precisam ser envolvidas, né? E, enfim, encontrar o caminho de cada uma para um papel novo numa situação que não foi desejada, que foi adversa, mas que tem caminhos, né, para poder seguir vivendo. Né? E entender o que é da gente e o que é do outro. Porque, às vezes, a dificuldade que a pessoa que está ouvindo tem não é a dificuldade que eu tenho. Entendeu? E isso é muito difícil. Eu acho que presenciar uma pessoa falando de um sofrimento tão exponencial que nem é a perda de um filho, que quando a gente comenta, hoje eu olho meus 2 meninos, eu não sei como que eu vivo. Tem mães que quando chegam pra mim e falam assim, eu perdi, eu penso, como essa mulher está aqui falando, maquiada, com uma bolsa linda, uma camisa linda, como ela está aqui? Como isso é possível? Sabe? Então eu entendo que é uma situação que as pessoas olham externamente e pensam como ela chegou até aqui. Então hoje eu falo de todo o meu histórico de uma forma muito natural. Por quê? Porque eu tive muito apoio. Eu tive apoio, eu tive informação, eu tenho ainda. Então tem dias que é difícil ainda, 12 anos. Mas tu buscou o apoio e tu aceitou o apoio. Exatamente. Eu acho que isso, tu é uma autora, né, de tudo isso. Quantas pessoas tem envolvidas na ONG? Só na leitura, porque nós temos uma cartilha gratuita, né, que é distribuída. Então a gente tem várias camadas de apoio. Então assim, como a gente está falando de um tabu social tão grande, a gente oferecer só, quando eu digo só, é de único, não é de pouco. Esse acolhimento para os pais não seria o bastante. Porque se ele sai de um grupo de apoio maravilhoso e ele chega em casa e ele é mal acolhido, ele vai continuar. Tudo o que continua acontecendo envolve hoje. Toda a família. Não, e a sociedade como um todo. Então, ele tem que chegar no trabalho, ele tem que... Seria o ideal que na empresa ele encontrasse o mesmo acolhimento que ele encontrou no grupo de apoio. Que as pessoas compreendessem que tu permanece pai e permanece mãe. Esse seria E a cartilha ajuda nisso. A cartilha ajuda nisso, os grupos de apoio, a gente tem exposição fotográfica também, tá? Então, só na cartilha, por exemplo, a gente já distribuiu mais de 5.000 unidades impressas. Nós do Rio Grande do Sul somos o primeiro estado a ter uma semana toda dedicada a falar sobre luto parental. No calendário oficial. Então, a gente está à frente enquanto Estado, né?
nessas questões de apoio. E é muito importante eu também falar para quem quiser buscar apoio da ONG, entrar em contato no 519-8198-9205 no WhatsApp, que a gente tem vários, tem grupo de apoio, tem acolhimento com psicólogos, tem acolhimento com terapia integrativa, tudo de forma gratuita, só buscar tanto nossas redes sociais quanto através do WhatsApp. Que bacana esse trabalho. Muito, muito legal. E, Eliana, como é que foi todo esse processo para tu chegar até aqui, em Porto Alegre? E, pelo que tu falou antes, agora eu quero voltar para a minha cidade. Eu acho que voltar para a cidade é um lugar onde tu está ressignificando também, né? Dentro de ti, que está em projeto e tal. Então, mas o que isso significa nesse momento? E depois a gente também pode falar como é que tu chegou até Porto Alegre, até essa situação, e como é que tu resolveu isso de ter uma pessoa tóxica, né, próxima. É longe. Ai, nossa. Várias sessões de fala feminina. Filha, né, de uma família italiana, morando lá no interior, meus pais agricultores, a minha mãe, nossa, né, então, meu pai é agricultor, a minha mãe ajudando esse pai, cuidando da casa, morando com a sogra, que era a dominante da casa, né? Minha mãe, 1001 funções para administrar aquela casa, aquela família. Então, os meus exemplos ali de mulheres fortes naquela família foram muito marcantes. A Eliana sai de Chapada porque meu pai sempre estimulou, assim, meus filhos... um desejo dele era estudar, e como filho mais novo de uma família italiana, deram a obrigação para ele dele ficar para cuidar da mãe. Então, quando ele era o mais novo, casou e a minha avó morava junto na casa, né? E aí ele sempre estimulava a gente, eu não pude estudar, mas vocês vão estudar. Ele falava assim, ó, nem que eu tenha que vender todas as vacas que estão no potreiro, os meus filhos vão fazer uma faculdade. E todos fizeram, né, de formas... Claro que as vacas não chegaram, né? Mas todos tiveram a sua graduação. Eu, como mais velha, fui a primeira a sair. A vir para Porto Alegre. Trabalhei numa instituição de ensino. Trabalhei na parte hospitalar de uma instituição de ensino, onde me permitia ter 40% de desconto na graduação. E a primeira graduação que eu fiz, eu queria fazer música, Fátima. Música, porque a arte está em mim desde que eu nasci. Eu comecei a cantar aos 7 anos de idade. Cantar, e fiz curso de violão, e fazia canto vocal, e amo a música, né? Mas aí, né, não pode fazer música. Os nãos que a gente vai ouvindo durante toda a infância, e que vai te diminuindo e que vai te moldando, né? E interior tem muito isso. Todo mundo se conhece. Não, o que os outros vão falar. Isso não pode. Né? Então, assim, uma castração o tempo inteiro, né? Naquela criação, e aquela menina criativa ia murchando. Porque não pode. Então, o que eu vou fazer? Então, vou fazer faculdade, sair do interior para buscar um centro maior para estudar. Você vai fazer psicologia. Ok. Então tá, já que eu não posso fazer música, né, vou fazer psicologia. Só que não é assim, a gente descobre, né, Fátima, que não existe isso, né? Não é alguém que escolhe o que você tem que fazer. Tem que batalhar, né? Pelo que... O que você tem que sentir, tem que gostar daquilo. E aí eu vim pra cá, fui estudar psicologia, fui até o 7º semestre de psicologia, trabalhava de madrugada, num hospital, para poder dar conta de tudo, porque eu precisava do adicional noturno para poder bancar os custos, para poder bancar apartamento. Então, assim, desafio a vida toda, mas ali, né, com o exemplo de que... E também não podia voltar para casa. Só podia voltar para casa formada, né? Tipo, vai lá e seja alguém, estuda e faz. E é claro que daí veio minha primeira crise de depressão. Né? E aí eu tranquei a faculdade, e o que determinou o trancar a faculdade de psicologia e tentar olhar para mim e realmente ver o que eu gosto,
foi uma passeada pelo centro de Porto Alegre, né, a Doutor Flores, Senhor dos Passos, e me deparar com aquelas lojas incríveis cheias de miçangas coloridas. E eu entrei. E a partir do momento que eu entrei, eu conectei com a minha arte de novo. E ali foi um processo lento, porque eu comecei a fazer acessórios de forma autodidata ali, comecei a desenvolver e comecei a vender na empresa onde eu trabalhava, né? E ali foi toda uma transformação. Chegou um momento que eu me questionei, não, só um pouquinho. Será que eu vou sentir tanto prazer trabalhando com psicologia clínica, que era o que eu imaginei que eu fosse fazer, do que eu sinto desenvolvendo essas peças? E aí eu tranquei. Fui fazer o psicotécnico, já na faculdade, a faculdade não exigia o psicotécnico para ingressar. E aí, que é minha amiga e minha cliente até hoje, a psicóloga me disse assim, Eliana, aqui não vai rolar. A arte está em ti de todas as formas. E ali eu mudei tudo, né? Mudei e sempre sem relacionamentos nesse período, Fátima. E tu teve que romper com uma história anterior de muitas expectativas que passaram a ser as tuas. Tudo. E tudo em cima do quê? O meu foco era o quê? Era a graduação. E aí, de repente, a psicologia sai e eu tenho que começar tudo de novo. Existe uma frustração muito grande lá no interior em relação àquela filha que saiu de casa e que, na expectativa de se formar psicóloga, né? Ressignifico tudo isso. É algo que eu tenho que processar sozinha, né? Eu me fechei e processei sozinha. Como que eu vou fazer isso? Ok, faço a graduação, inicio o design de produto, depois faço mais o design de joias. Depois disso, daí nisso eu reencontro o que foi a ser meu marido, né? Porque ele tinha sido meu colega de trabalho em algum momento. E aí ali eu já estava me formando no design de joias, né? E aí a gente casou. E eu consegui fazer, daí fiz uma pós-graduação, fui fazendo vários cursos dentro daquela área, casamos. A partir do momento que eu casei, nós nos mudamos para um sítio em Viamão, eu parei de trabalhar e foquei na família. Já estava com 36 anos de idade, 36 anos o reloginho biológico e a pressão, cobrança de um filho, né? Sim. Então tá, ok, né? Casei, não estava nos meus planos esse casamento, porque eu só estava voltada, tinha que me formar, trabalhar e me formar. E aí, quando acontece, quando eu percebo, né, dentro desse casamento, que era uma relação tóxica, de que eu sozinha não ia conseguir ajudar ele a perceber a necessidade de uma terapia, de um tratamento, a bebida entrou, e várias outras questões. Quando a Antônia nasceu é que as coisas realmente apareceram. Quando a Antônia nasceu, ele me levou para Chapada e me deixou 3 meses em Chapada. Nos primeiros 3 meses de vida da Antônia. Ele não compareceu? Ele ia uma vez por mês, mas eu via que aquilo, eu conseguia enxergar a dor dele, alguma coisa aconteceu naquele processo. E ele não conseguia executar o papel de pai, né? E ele era era uma pessoa que me fez acreditar que sim, que eu poderia casar, que eu poderia pensar em ter uma família, porque até então eu estava muito voltada no trabalho, só no trabalho e a faculdade, precisava me formar. E ali eu baixei a guarda, aquela Eliana que ia, que desbravava, que fazia, que resolvia tudo sozinha, que tinha mais energia masculina do que feminina, ela baixou a guarda para dizer, agora é a hora de eu acolher, eu viver família, algo que eu não estava deixando acontecer na minha vida. Mas meio que fantasiou um homem que não existia, na verdade. Exato, né? Fátima. E aí, quando aconteceu tudo isso, eu volto, aí eu tive depressão pós-parto, novamente, né? E aí na depressão pós-parto, eu fui para terapia e aí, graças a Deus... Aí começa esse processo o desenrolar, de tu te separar dessa... Isso. Eliana que Exato. fantasiou, que desejou tanto, que nega que existe um homem incapaz. Exato. De poder fazer um casamento. Já voltamos. Uma coisa que eu fiquei pensando, vindo vocês, né, e que eu acompanho muito, assim, na clínica, é como mudanças de trajetória muitas vezes são experimentadas como fracassos e não são,
né? São mudanças de trajetória. Poder desistir de algo que não está fazendo bem, né? E ir para um caminho que vai se conectar com a felicidade é o que também a gente procura ajudar as pessoas a fazerem. E me chamou muita atenção também na história da Gisele, como isso foi fluindo, né? E aí vem de cosméticos, e aí vamos lá, e daqui a pouco já tô nas trufas. Então, queria te ouvir até mais um pouco como é que foi essa construção, assim, Gisele, de... Então, né, os meus pais costumam lembrar que eu sou empreendedora desde bem jovem, né? Eu, com 13 anos, eu já fui pro ensino médio. Então, eu fui bem jovem, né? E aí, eu vim estudar em Porto Alegre. Minha mãe tinha uma creche, né, uma escolinha de educação infantil. E aí, eles tiveram dificuldades financeiras. E a mãe disse assim, filha, eu não sei como é que vai ser, né? Mas o teu pai tá se puxando para pagar a passagem. Então, assim, o teu lanche, essas coisas aí, vai ter que diminuir. E daí eu fui no centro de Porto Alegre e comprei adesivos. Na época eu me lembro que eu pagava 25 centavos e vendia tipo a 60, 70. Que adesivo? Adesivo, sabe? Imagina, um colégio, o terceiro colégio, o maior colégio de Porto Alegre, que é o 1º de maio. Era na época, tá? E aí tinha o quê? 5 mil alunos. E eu era do Grêmio Estudantil, então eu transitava nos turnos, né? Bem comunicativa. Então eu comecei a vender adesivos, aqueles que a gente cola nos caderninhos. Aí tu imagina, um monte de professoras, futuras professoras, né? Que querem deixar os seus fichários, né? Porque eram fichários, gente, lindos. E aí eu comprava a minha roupa, o meu lanche, a minha passagem. E isso daí, então, eu era jovem, com 14 anos, eu já era uma mulher empreendedora. Sim. Então, assim, toda vez que eu fico sem dinheiro, que eu acho que eu nunca fiquei sem dinheiro mesmo, porque eu sempre dou um jeito, aí eu penso assim, o que eu posso fazer pra mim, né? Eu sou aquela pessoa que tá conversando contigo e tu tem, assim, tá... Que lindo esse teu colar. Ai, que lindo foi eu que fiz. Começa a vender. Por que tu não vende teu colar? Vamos lá, vamos fazer... Sim, tu tem uma coisa de incentivo. Isso, de incentivo. E eu acabo também tendo uma facilidade, porque eu sou bem comunicativa e cara de pau, né? Então, eu sou daquela aquela que diz assim, ó, o não eu já tenho, né? Então vamos tentar o sim. E aí tu vira vereadora? Como é que é isso? Então... Sim, tinha que ser vereadora. Cara de pau, não para de falar e tá sempre buscando saídas para as coisas. E eu acho que é isso, né? Terapia, primeiro, é a resposta para isso, né? Tanto para minha separação, foi a terapia que me ajudou a entender que aquilo ali não era bom, era tóxico, né? E tava fazendo mal para mim, pro meu filho e, por sequência, pro meu ex-marido. E cada um tem o seu processo de enxergar isso, né? Mas eu digo que é terapia, por quê? Porque no momento que tu faz a terapia, tu começa a te enxergar. E quando tu te enxerga, tu vê que tem muitas pessoas que não têm as mesmas possibilidades, né? Diz, todo mundo é igual, é todo mundo igual. Mas não é todas as possibilidades que batem em todas as portas. E quando tu tem um olhar mais macro para isso, tu vê a necessidade de tu, talvez, pensar maior. Quando eu comecei a vender e a gente começou a fazer um coletivo de mulheres, eu percebi que não tem política pública para mulheres que estão iniciando. Exemplo, eu vendo cerca de hoje, sei lá, 6 mil, 8 mil por mês. Lógico, eu trabalho com comissão a partir disso, certo? Mas fixo para mim porque eu ainda tenho as meninas que são representantes e vendem comigo, tá? Não existe nenhuma política pública, porque eu não sou empresária. E também tu não é empregada e também... E eu também não sou empregada. E eu também, muitas das empreendedoras que vendem isso, não sabem nem que elas podem ter um MEI, pagar por... E né? tu passou a trabalhar com isso, ajudar as mulheres. Isso. E a psicologia também me ajudou. E a psicologia não só, né? A terapia, mas eu digo que o meu psiquiatra também, porque eu tenho muita ansiedade, né? E daí eu passei dentro desses processos de me enxergar, percebi que tem várias coisas que não eram normais, assim, ditas, né? Por exemplo, hoje eu descobri que eu tenho dislexia. Como que eu tenho dislexia se eu sou professora? Eu tenho uma dislexia, mas eu tenho os pais que fizeram muitas coisas na minha infância, né, e trataram isso, e hoje eu consigo trabalhar com isso, e hoje eu sei que eu tenho que tomar medicação, eu sei que tem picos, né,
Eu sei que tem coisas que não são normais. Eu tenho dificuldade em direita e esquerda. Sempre tive a minha vida inteira. Eu fiz capoeira, eu nunca consegui dar uma estrelinha. Eu nunca pulei uma corda, né? Eu, na minha infância, tomei vários remédios que eram já diagnósticos, mas a gente não tinha todos esse amparo. Então, assim, foram com as minhas dores e a questão materna também, porque quando a gente vai pesquisar o que acontece, né? Eu, por exemplo, assim, saiu o novo censo do IBGE, né? E tu falou de um dado e eu lembrei de um dado que eu trago comigo e é muito doloroso falar disso também. Tem 8 de cada 8 crianças, de cada 100 crianças que nascem em Canoas, 8 nascem natimortos, tá? De cada 100 crianças, 8 morrem depois de nascer. Então, a gente está falando que de cada 100 crianças em Canoas, de acordo com o IBGE, né, o último censo, as últimas estatísticas comprovadas, 16 não vivem. A gente está falando de 16 crianças mortas de 100, né? E o que eu digo com isso é que as minhas dores fizeram-me ir para a política. Tanto para a questão da educação antirracista, que é a minha pauta principal, assim como a questão da saúde da mulher, que entra isso, porque não são as crianças, são mães, são pais. Há um universo. É um universo, né? E a gente precisa de uma assistência. E às vezes a gente não tem. Canoas atualmente tem 21 vereadores, né? Só tem uma vereadora mulher. E quem são as pessoas que defendem as nossas pautas e entendem as nossas dores? Sim. As mulheres, né? Isso é outra questão, assim, impressionante, né? Porque as mulheres não têm assento, mesmo que queiram, porque eles são assentos ocupados. E quem ocupa, na maioria, são homens e que não querem abrir mão, né? Então, assim, é uma luta que precisa ser também levada. Fátima, eu quero fazer uma colocação aqui sobre a questão da política pública, né? Que a Gisele estava falando sobre não ter políticas públicas de apoio a mulheres empreendedoras. Então, quando a gente entra no termo de pais enlutados, a gente não tem praticamente nada. Então, assim, se perde num hospital, digamos, essas 16 famílias. A cada 100, 16 famílias vão para onde quando elas saem? Elas saíram com aquele impacto, elas vão para onde buscar ajuda? Então, aqui a gente criou a Lei Helena Maffini. É muito importante a gente... Que para mim tem um significado como mãe, porque de alguma forma é uma homenagem para minha filha, né? Mas ela criou a primeira política pública brasileira sobre acolhimento à paz. Então, ela traz falas de acolhimento, mas também de capacitação para a equipe. Porque, por exemplo, uma equipe de saúde que perde são todos seres humanos e é difícil para todo mundo. Então, a gente é difícil na posição de pais e para eles é difícil na posição de cuidado, né? Que é onde eles estão. Então, se abrir capacitações para a equipe dentro desse tema, o que se faz? Como se comunica? Como se dá uma notícia dessa para uma família de uma forma afetuosa? Porque o que faz tanta diferença em todo esse cuidado? O afeto. Um cuidado que tu olhe e que seja respeitoso. Quando falam, empatia, não é a empatia. Se um profissional de saúde se colocar no lugar de todo pai e toda mãe que estiver vivendo uma situação assim, ele não vai conseguir trabalhar. É humanamente impossível. Sim. Então, o que seria o ideal? Um cuidado compassivo. Ele olhar aquela situação de uma forma respeitosa, compreendendo a profundidade. Com compaixão, exatamente. Compreendendo a profundidade e ter uma atitude de cuidado a partir dali. Então, são várias coisas. A Lei Helena Maffini, ela já foi aprovada em 2022. E a gente tem trabalhado bastante para que ela seja implementada. Eu vou recortar este pedaço do podcast e levar para os meus alunos de relação médico-paciente na Unicinos, né? Porque assim, nossa, né? A gente tem justamente algumas aulas programadas de comunicação de más notícias, de uma aula específica sobre perdas e tudo mais. E quando veio o convite da Fátima, eu me dei conta, assim, do quanto a gente tem que falar com mais detalhes de cenários específicos, né? E esse que vocês estão trazendo, a gente está tendo a oportunidade de discutir um deles. De fato, é muito difícil. A gente tem dificuldade, às vezes, de
pensar como ensinar, como é que a gente transmite isso, né? Uma coisa é teoria, uma coisa é eu falar, olha só, a gente tem estudos, tem protocolos, né? Agora temos, inclusive, leis, né? Orientando, mas quando tu é aquela pessoa que está lá, com as tuas vivências, com a tua bagagem, né? Como é que transita, como é que a gente acolhe justamente sem adoecer, porque também tem isso, Sim, né? Às vezes a gente adoecimento esbarra num adoecimento de profissionais que cria uma forma defensiva também de se distanciar, né? De evitar, e aí acaba reforçando o trauma da pessoa que está passando por uma dificuldade imensa naquele momento. Adicionando, né? Coisas Então, eu acho que, além de tudo, desnecessárias, né, é uma questão de saúde pública, é uma questão de educação, né? Então, a gente tem muitas frentes, assim, para cobrir, né? Se a gente quer que esse cenário avance, e muito bacana ver a potência, assim, os caminhos que vocês encontraram, porque também isso, né, na psiquiatria, na psicologia, a gente não tem a receita, né, de como atravessar situações. Porque cada pessoa tem uma Exato. situação e um entorno, não é? E é muito Seus- íntimo, na Muito verdade. É um íntimo. processo muito íntimo. Mesmo eu e meu marido, a gente era casados há 15 anos quando aconteceu. A gente tinha uma relação relativamente boa, comunicativa, se comunicava bem. E a gente ficou quase um ano sem conseguir ter um diálogo decente depois da perda dela. Então, é uma coisa que se tu tem, é como tu inflar um balão, assim. Qualquer coisa que tu tem minimamente, quando tu passa por uma situação assim, ele fica enorme. Então, Sim. é muito difícil, porque ele tem as experiências dele, hoje a gente ainda é casado, tá? Só que o que foi o aprendizado ao longo de todo esse tempo? Eu aprender que ele tem a forma dele e eu tenho a minha. Porque a gente... E dá na pra teoria, conviver. exatamente. Na teoria eu falava, eu compreendo, o pai ele tá numa posição, ele tem um formato, e isso não é, a gente também precisa romper a ideia que é só o homem que não gosta de falar. Entendeu? Tem muitas mulheres que não falam, que não participam de grupo de apoio, que tá ok, é o processo delas, cada um tem um tipo de processo, né? E aí eu não via em casa isso. Então eu queria compartilhar, porque e tu é te de sentia mim. mais só ainda, né? Exatamente, eu falava, você é pai tanto quanto eu sou mãe, só que ele é pai e ele enfrenta o processo de uma forma diferente que eu enfrento. Então, para nós foi um trabalho interno do casamento aprender. Ele me vê falar o tempo inteiro, então eu digo, vem ler um texto aqui, eu não consigo. Então hoje eu Que digo, bom ok. que ele consegue dizer que ele não consegue, ele não briga, né? Isso Não, não é quero. falta de respeito. Antes Não. eu via como falta de respeito a memória da Helena. Não é. É o Não que é. ele consegue, é o que é dele e o que é meu. Entendeu? E é um processo pra gente conseguir manter o casamento, né? Tem um dado do exterior que 80% dos casais se separam após a perda. Já por isso, porque a comunicação fica muito mais mães difícil. atípicas também, normalmente elas se tornam mães solitárias, né? Mães solo, porque os pais não têm condições de entender o que é aquilo ali. E as mães não podem sair, mas os pais podem. Mas eu não sairia também, eu acho. Não, sim. Da Eu minha não conheço o posição. caso de mães que tenham saído, né? Mas os pais sentem um distanciamento em relação a isso, uma negação, vão para outras histórias, né? Eu queria voltar com a Helena aqui. Como é que é, Helena? Olha, como é que é administrar a relação com a Antônia, tendo um terceiro, um quarto, que é um intermediador, um intermediário judicial, para que ela se encontre com o pai? Como é que existe uma relação aí complexa, né? É muito desafiador isso. Até agora nós estamos, o ano passado, o Ministério Público então marcou sessões onde dentro do consultório, eu fiquei feliz com isso, né? Porque foi marcado dentro do consultório da terapeuta dela. Então era um ambiente onde ela se sente segura para que houvesse essa proximidade. Só que existe uma desconexão já há muito tempo, então já são a medida protetiva, a primeira medida protetiva surgiu quando ele colocou a vida dela em risco, numa saída, em 2020, o início da pandemia. 2020 foi essa medida protetiva. E de lá para cá, o convívio foi mínimo, né? Eu autorizei que na escola ele pudesse ir com dias específicos marcados
porque eu entendo que eu não posso separar. Ela precisa desse Sim. pai. Nós somos 50% mãe e 50% pai. Né? Como que eu vou evitar isso, né? Mas então, eu achei que com o meu grito final na separação, né? Eu disse, então não quer o tratamento, ok, então vamos nos separar. Mas quando eu disse isso, eu ainda tinha esperança de que ele fosse lutar para ficar com a família. Então eu achei, eu vou dar esse grito final e com isso ele vai buscar ajuda para manter a família unida. E ele não foi até hoje, ele nega isso, né? Ele não aceita que precisa de uma ajuda, que precisa de um tratamento, né? A minha terapeuta tratou e encaminhou para um psiquiatra, que precisaria de uma medicação e tudo. Então, as medidas protetivas distanciaram, eu tentei trazer esse pai na escola, que também não funcionou, e aí isso era para acontecer o ano passado dentro do consultório, algumas sessões, né? Porque ele busca o convívio com essa filha. Ele quer também conviver, ter ela para ele. Quer. Só que tá tão distante isso que ela não quer mais, Fátima. Ela tem medo desse pai por causa desses registros, né? Dessas ocorrências que foram traumáticas para ela, porque ele não tem esse controle, né? E tá muito tempo sem tratamento, tá ficando cada vez mais difícil o relacionamento. Então agora em março vamos ter novas sessões marcadas dentro do consultório para que os dois se encontrem e convivam. Eu tenho uma pergunta para ti, Tamires. Não é mais saudável? Olha, imagina, não é uma resposta pronta, claro, até porque precisa conhecer o caso. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: ao permitir, como é que eu vou dizer assim, eles se encontrarem sem ela querer nesse momento, não é reforçar o afastamento, ao contrário? Bom, aí como tu já deste a resposta, né? A gente tem que conhecer o caso. Porque, lógico, a gente sempre vai ter esse olhar. Aos 11 anos de idade, uma criança não tem condições de querer ou não. E ao mesmo tempo tem, né? Tem em parte, assim, até para outras questões, por exemplo, reprodutivas, de direito reprodutivo, sigilo médico, coisa assim. Bom, uma menina, né, que quer iniciar o anticoncepcional ali, mas daí a gente já tá falando mais de adolescente, né? O profissional deve ou não deve falar? Então, assim, tem coisas que as crianças já conseguem compreender, expressar vontade, né? E o terapeuta fica numa posição de tentar decodificar isso e negociar com os adultos envolvidos, mas sempre privilegiando o que naquela avaliação vai ser o melhor para a criança, né? Claro, situações ameaçadoras, assim, tem todo... O ECA tá aí, né, com os parâmetros descritos. O Estatuto da Criança e do Adolescente existe, então tem coisas, né, que a gente tem que sempre observar, mas os profissionais que trabalham com infância e adolescência, eles justamente têm todo um treino e um preparo para poder avaliar o que vai ser mais saudável, né, para a criança. A prioridade é proteger a infância, né? Então, assim, não é bom. De repente, o pai tem muita expectativa, quer certas coisas, mas para a criança não está fazendo bem, aquilo não vai ser mantido, né? Então, às vezes, não tem uma resposta exata, se faz uma sessão, se faz uma experimentação, aquilo ali foi bem, não foi bem, e novas decisões em cima disso são adotadas, né? Então, não sei se eu te respondi exatamente, Fátima, porque de fato depende muito dos envolvidos, de qual é a questão dos envolvidos. Sim, né? porque normalmente a criança depois, com o tempo, vira um jovem, depois adulto, e ela tenta resgatar, até para se entender, tenta resgatar esse passado, né? Isso. E isso, naturalmente, talvez possa acontecer, né? Como a Liana está colocando, né? Ela não tem como fazer o papel de um pai, né? São personagens diferentes, nunca vai ocupar aquele lugar. Até ontem eu tive essa conversa com ela, eu falei exatamente isso, né? Eu disse, Antônia, porque ela fez o cartão de feliz do Dia da Mulher, e ela escreveu várias palavras ali para mim, e aí é tão bacana, porque aí naquele monte de palavras naquele cartão eu consegui enxergar de que forma ela está me vendo, né? Porque criar um filho sozinho, né? Você ser empreendedora, né? Então eu tive que transformar a minha casa na minha empresa. E para conseguir administrar tudo ali. Até o ano passado ela estava em turno integral, então ela tinha hora de saída e tinha hora de chegada. E a hora de chegada era 5 horas da tarde.
Eu não tenho como estar trabalhando fora numa empresa, porque 5 horas da tarde eu não consigo voltar. Então, eu tive que me reconstruir em meio ao quê? O suporte que eu preciso dar para ela, né? E aí, eu vendo todas aquelas palavrinhas, eu digo, nossa, eu fiquei feliz com todas elas. Mas eu até fiz um vídeo sobre isso, né? Mas o que me deixou mais feliz foi eu ver que ela colocou, você é uma mãe muito engraçada. Ai, que bacana, Que não amor. tem peso. E aí, né? aquilo, eu disse, nossa, que leve que ficou isso pra mim. Que lindo. Porque na correria do dia a dia, a gente não consegue brincar ou tentar trazer o humor. Porque às vezes ela me chama, mãe, eu digo, Antônia, não posso, agora tô trabalhando, tô fazendo aqui, mãe. Ela fala às vezes, várias vezes, e eu tô ali no automático. E aí eu me dou conta, não, calma, para. Larga e vai ser mãe, porque eu sou a mãe, eu sou a empreendedora, né, e eu sou a dona da minha empresa sozinha para administrar tudo, né, o processo criativo, a compra, a logística, o envio, é muita coisa, é uma demanda gigantesca para dar conta, né, então ler aquilo engraçado foi tão leve, sabe, foi um presente que eu recebi ontem pelo Dia da Mulher, mas linkando ainda, aos 12 anos ela pode ser ouvida pelo juiz. Né, a minha advogada até já tentou, porque ela pede, mãe, eu quero ir lá dizer para o juiz que eu não quero conviver com meu pai. Mas ainda precisa. Então, o juiz, a partir dos 12 anos, ela pode ser que ouvida. já está aí, né? Porque Que ela tá pertinho. O profissional, ele fica nessa posição de tentar ser o guardião do que é o melhor para a criança. Mas quando tem essas questões judiciais, isso pode ser um pouco mais complexo, né? Mas assim, a gente tenta, como profissional, ver o que é melhor para a saúde mental, para o bem-estar daquela criança, dentro também do que ela está expressando como vontade, do que está aparecendo ali naquele quadro emocional que ela apresenta, né? E isso, muitas vezes, implica contrariar expectativas dos pais ou dos cuidadores envolvidos. Sim. E quando se avalia que, olha, isso aqui claramente não vai fazer bem, o profissional também pode, né, fazer um atestado, fazer alguma comunicação ao juiz e defender o que está avaliando ali, que é o melhor para aquele caso, né? Então, gente, a gente está há 1 hora conversando e nós precisaríamos de 1 mês, eu acho, pela frente, para cada uma contar suas histórias. Eu proponho um piquenique na Redenção. Redenção em Porto Alegre é um parque. E quando eu digo que eu quero marcar alguma coisa, eu digo, então ninguém pode ir daqui e o piquenique na Redenção resolve? Então, assim, eu quero agradecer muito. Eu sei que a gente só deu uma pincelada, só abriu os assuntos, né? Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, da Eliana, da Tatiana, da Tamires e da Gisele. E dizer o seguinte, vocês, com esses relatos tão corajosos, contando histórias tão intensas, né? Vocês vão ajudar muitas mulheres. Isso é que é importante. E o nosso trabalho aqui na Fala Feminina é isso, é trazer as falas, não é? Ouvir e levar para outras mulheres. Então, muito obrigada. Obrigada. Esse episódio da Fala Feminina, Superação e Maternidade teve o apoio de Britânia. A Britânia está com uma campanha neste ano para o Dia das Mães, que é Cuidando de Quem Cuida. Se vocês querem mais detalhes sobre essa campanha, vocês podem acessar o QR Code aqui nessa tela.